Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Matheus, e hoje vamos ao segundo episódio da nossa série Resenha Esotérica, um espaço onde comentamos os grandes clássicos da magia. Quer ver o seu livro de magia favorito aqui no Resenha Esotérica? Então não deixa de curtir e comentar qual livro você gostaria que resenhássemos no canal Grande Pentáculo Solar. O livro de hoje é a Magia Aplicada. Magia Aplicada ou Magia Prática, de 1981, é o título do livro que reúne artigos escritos por John Fortune referentes à magia, astrologia e psicologia da magia. Um prato cheio para todos aqueles que apreciam conhecer os bastidores dos processos da magia. John Fortune. O nome de batismo, Violet Mary Firth Evans, foi uma sagitariana nascida em 6 de dezembro de 1890, em Gales, no Reino Unido, sendo hoje considerada a maior ocultista do século XX. Entre os seus livros mais famosos estão A Cabala Mística, Autodefesa Psíquica e as ficções A Sacerdotisa da Lua e A Sacerdotisa do Mar. Livros que, segundo tudo aponta, foram inspiração de outro clássico da ficção esotérica, As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley. Psicóloga psicanalista de formação, John Fortune escolheu seu pseudônimo graças ao lema da família: Deo non fortuna, Deus, não o destino. Passou a se interessar pelo ocultismo no ano de 1919, aos 20 anos, quando foi duramente abalada por um ataque psíquico empreendido contra ela por sua ex-patroa, a partir daí, pesquisando duramente temas como defesa psíquica e ataque astral. Dion foi aluna de Theodore Moriarty e fez parte da Ordem Hermética da Aurora Dourada, Golden Dawn, onde conheceu Moina Mathers, esposa de MacGregor Mathers, com quem, em 1922, teve um profundo desentendimento, sendo então expulsa da ordem sob a alegação de que supostamente ela não teria a aura de uma verdadeira iniciada. A verdade é que Dion, em A Cabala Mística, revelou ao grande público muitos conceitos mágicos guardados às 7 chaves pela ordem, o que causou grande desgosto em Moina. Após isso, segundo dizem, uma batalha psíquica entre Moina e John Fortune, especialista em defesa psíquica, passou a ocorrer, sendo John Fortune a grande vencedora. Mais tarde, fundou a Sociedade da Luz Interior, sendo então sua alta sacerdotisa, dedicando a partir daí todos os anos de sua vida à manutenção da sociedade. John Fortune morreu no ano de 1946, vítima da leucemia, alguns anos após ter participado do Magical Battle of Britain, um evento grandiosíssimo no mundo da magia, onde ocultistas, bruxas e magos britânicos de inúmeras ordens trabalharam com um único objetivo: lançar um encantamento tão poderoso que impedisse a invasão da Inglaterra pela tropa alemã de Hitler nos períodos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. Dion deixou como legado uma obra de dimensões mágicas gigantescas, sendo considerada junto de Aleister Crowley, Eliphas Levi, Austin Osman Spare como os grandes nomes do ocultismo. Elemental artificial. Em Magia Aplicada, somos inicialmente apresentados ao conceito de elemental artificial, ou mente-grupo. Segundo a ocultista, um elemental artificial é o resultado de uma forte emoção direcionada a um único ponto ou símbolo, criando uma espécie de alma coletiva que tem um grande poder, mas que normalmente se dissolve rápido, pois não tem continuidade. Podemos ver o surgimento de um elemental artificial nas revoltas públicas, onde até mesmo pessoas tímidas de uma hora para outra se tornam vorazes agitadores em meio ao caos. Essas pessoas estariam agindo pela influência do elementar artificial gerado pela emoção de várias pessoas quando expostas a um símbolo ou pessoa que remete a um mesmo forte sentimento. Essa emoção, porém, cessa assim que o símbolo lhe é retirado, fazendo com que todos voltem à vida comum logo em seguida. Além disso, Dion fala sobre os símbolos religiosos como grandes receptáculos da emoção da mente-grupo, criando assim, pela devoção apaixonada, um elementar artificial que tem a mesma função daquilo que o símbolo representa. Por exemplo, o Espírito Santo claramente não é uma pomba, mas esse símbolo é utilizado para suscitar nos crentes a mesma emoção de sacralidade e poder, fazendo assim com que a mente-grupo, atuando em conjunto, forme um receptáculo astral para essas duas emoções. O mesmo ocorreria com as aparições de Cristo Jesus em vários lugares. Não é o Cristo real, mas uma manifestação do seu raio de poder. Na prática, porém, não há diferenças. Fortune ainda afirma que há elementais artificiais criados aos montes pela humanidade o tempo todo. Arcanjos, anjos e criação divina. Como dirá Dion no artigo Habitantes do Invisível, quando invocamos um arcanjo num trabalho mágico, não é ele em pessoa que se manifesta, pois isso significaria que ele deveria descer até muito baixo, mas sim um raio de seu poder. E mais, cada arcanjo ou anjo tem sua própria esfera de atuação. Por isso, um arcanjo da cura não poderia ser invocado para uma batalha contra investidas demoníacas, nem um arcanjo da batalha poderia ser invocado para curar alguém. Segundo Dion, o mundo espiritual é habitado por vários seres que não apenas anjos ou demônios.
Ela ainda expõe que a alma não está sempre sujeita à encarnação, mas sim que com o passar dos anos e eras, esse se despreende totalmente da vida física e passa a evoluir apenas como espírito. Segundo ela, essa é a visão de todo o mago e ocultista. Dion Fortune é categórica. Dificilmente alguém conseguirá contatar uma alma que já passou pela roda da vida física, pois é mais comum que contatemos aqueles que ainda possuem pendências no plano físico. Algumas almas ainda, porém, após terem rompido com o ciclo das encarnações terrenas, depois de partir para uma nova jornada, poderiam voltar para realizar um trabalho especial. Seria o caso dos Bodhisattvas do budismo. O verdadeiro ocultista, segundo ensina Dion, não deveria invocar as almas com pendências terrenas, pois essas simplesmente não teriam a sabedoria necessária para auxiliar os magos em seu trabalho. Dion explica que os anjos são almas criadas pelo mesmo Pai Celestial, mas que recebeu uma proposta: descer aos mais baixos níveis da existência, passar por privações e dor, e depois ascender até onde eles jamais foram, ou permanecerem onde estão. Eles escolheram a segunda opção. Ao todo, são 10 arcanjos e 10 classes de anjos, todos perfeitos e de altíssimo grau de grandeza, não intelectualizados, entendidos como robôs divinos, condicionados pela sua própria natureza a sempre realizar tudo com extrema perfeição, sem conflitos eternos, mas sem chances de evolução. Os elementais, por sua vez, seriam frutos da repetição de reações, rastros no espaço, repletos de um único elemento. Não teriam a centelha divina, pois não são criados pelo Pai Celestial, mas sim por outras criaturas, entre elas anjos e magos. Como eles nasceram? Bem, os anjos, ao virem ao plano físico, construíram grandes coisas. A partir de seu movimento repetido, os elementais foram criados como ondas, e então, os anjos partiram e deixaram as consciências elementais cuidando de toda a criação com movimentos repetidos e estereotipados. Existem elementais mais elevados, e esses procuram os humanos como iniciadores. Porém, somente um iniciado pode iniciar um elemental, e em troca desse favor, os elementais realizam pequenos serviços ao mago. Ao ser iniciado, o elemental desenvolveria sua centelha divina. Reencarnação. A reencarnação ocorre da seguinte forma: a pessoa morre, passa algum tempo depois de morrer junto ao corpo, depois se purifica, sobe a um céu inferior, quando passa a dormir agradavelmente, quando então a personalidade atual da pessoa também morre e sua mente interior é desintegrada. A partir daí, o eu superior da pessoa é liberado, passando algum tempo no céu mais elevado, antes de reencarnar. Os espíritas se encontrariam basicamente com as almas que estão ainda no céu inferior. Quando um ser humano se eleva aos planos sutis, ele se torna uma espécie de fantasma para os seres desses planos. Esses seres podem reagir com medo e agressividade, o que não acontece com o iniciado, pois esse levaria credenciais espirituais em sua aura. Crowley e os demônios. Dion ainda faz críticas aos trabalhos de Crowley, apesar de pontuar sua grande relevância para a magia. Isso acontece porque Crowley teria colocado muitas armadilhas em seus livros, o que para o estudante seria terrivelmente fatal do ponto de vista psíquico. Por exemplo, tornar o quadrante norte como local sagrado e por onde abrir o círculo de invocação é o mesmo que dar espaço para as Qliphothes, aspectos extremamente negativos e destrutivos das Sephiroths. O correto, ensina Dion, é que as invocações ocorram no leste, por ser de onde surge a luz. Além disso, ele, Crowley, trabalharia com 11 batidas em seus rituais, e o 11 é o número das próprias Qliphothes, ou seja, dos demônios. Mas mesmo os demônios um dia deixarão de ser malignos quando finalmente estiverem voltado ao seu lugar, pois são apenas seres extraviados. Desse modo, para o ocultista verdadeiro não existe inferno, mas sim reinos de forças desequilibradas. Magia negra. A magia negra não se difere em nada da magia branca, exceto em simbolismo, nos poderes invocados e na intenção do operador. São os mesmos métodos e os mesmos conceitos. É o tipo de magia das pessoas que são cruéis por natureza e gostam de realizar essas atividades pelo próprio amor ao mal. Dion expõe que a magia negra é a mais sedutora das magias, pois o público procura mais por ela. Porém, o mago só deve praticar a magia branca, mas a magia cinza é maior em número do que a magia branca e a magia negra juntos. Deus com D minúsculo. Dion afirma que a maioria dos deuses são forças da natureza, mas alguns são memórias históricas dos anjos raciais, grandes seres de todas as raças que elevaram um povo ao progresso. Como pode ser percebido, os ensinamentos de Fortune são bastante elucidativos e, de modo geral, prático e aplicável. Não é um livro para iniciantes com toda certeza, mas ainda assim cai bem nas mãos do interessado em ocultismo. Em momento algum, Dion é cerimoniosa nas palavras, e é até bastante curta e pouco prolixa.
A impressão que dá é que ela não queria gastar papel desnecessariamente, e a louvamos por isso. Obrigado, Dion, por toda a sua contribuição exemplar ao mundo do ocultismo e da magia. Pessoal, esse foi mais um vídeo da série Resenha Esotérica. E aí, concorda com os posicionamentos de nossa querida autora? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, curta e compartilhe o vídeo com seus amigos e ajude a fazer crescer a Escola Esotérica Grande Pentáculo Solar. Eu sou o Matheus e esse foi mais uma Resenha Esotérica. Um beijo e até a próxima!